Da série Respondendo Perguntas, dá para aprender a Lei Geral de Proteção de Dados em poucos dias? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Se inscreve aqui no canal e para você não perder nenhum conteúdo inédito diário, ativa o sininho das notificações. Ora, se eu faço conteúdos inéditos e diários todos os dias, será que dá para aprender a Lei Geral de Proteção de Dados em poucos dias? Primeiro, nós temos que entender essa pergunta. O que são poucos dias para essa pessoa que perguntou? Poucos dias, por exemplo, comparado a quê? Se você comparar poucos dias com uma graduação ou com uma pós-graduação, talvez sim. Mas se você comparar com cursinhos de final de semana por aí, não. Então vamos analisar a questão mais profundamente. Por exemplo, no método que eu ensino um curso básico completo, gratuitamente na internet, e esse curso varia dependendo da maratona entre 30 e 35 horas em 21 noites consecutivas. E esse treinamento é gratuito. Então, mais de 30 horas. E eu já vi cursinhos pagos por aí de 8 horas que diz que ensinam. Oh, meu Deus, o golpe tá aí, cai quem quer, não é mesmo? Então, esse é o meu curso básico e eu entrego ele gratuitamente na internet. Agora, o curso avançado, ele tem 8 módulos e dura em média 8 semanas. Então, se você comparar esse número de carga horária entre pós-graduação, graduação, realmente são poucos dias, ou seja, em 4 meses mais ou menos, você já está formado um profissional capaz de fazer um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então vamos lá, 4 meses comparado com 5 anos ou comparado com 1 ano e meio de uma pós-graduação, são, entre aspas, poucos dias, mas comparados com esses cursinhos de final de semana, não são poucos dias. Então não se iluda se alguém quiser vender para você fórmulas mágicas, em 8 horas você aprende, em um final de semana, em 3 dias você aprende. Isso não é real. Isso são cursinhos que não ensinam quase nada e a maioria dos profissionais caem nesse golpe porque prometem certificações internacionais. Então, cuidado com esse tipo de cursinhos que ensinam de uma forma muito rasa, não ensina a prática e os profissionais confundem a lei europeia com a lei brasileira. Lembrando, a lei brasileira, a lei europeia, ela não se aplica no Brasil, apenas a lei brasileira. Muito bem, e aí o que acontece? O que nós vemos muito no mercado são pessoas que caíram nesse golpe de cursinhos de final de semana e acham que a lei europeia se aplica no Brasil. Pior, contam uma história que a lei brasileira é cópia da lei europeia e são leis completamente diferentes. A lei europeia, ela é principiológica e ela tem apenas 6 bases legais, o que nós chamamos no Brasil de hipóteses de tratamento, e no Brasil nós temos 18. Então a lei europeia, ela é pobre e a lei brasileira, ela é rica em hipóteses de tratamento. Das 6 bases legais que a lei europeia tem, eles usam basicamente 2, o consentimento e o legítimo interesse. Quem nunca, não é? Viu todas as políticas de privacidade por aí baseadas em legítimo interesse e consentimento e usando o termo bases legais, usando o termo de PIA, usando o termo LIA, que são coisas que não existem no Brasil. São esses cursinhos de final de semana. Cuidado com eles. Agora, a lei brasileira, ela é muito mais rica, porque ela está adequada à nossa realidade, à nossa cultura, à burocracia que existe no Brasil. Então, não estude a lei europeia se você quer trabalhar no Brasil. Você vai perder tempo. No Brasil, a lei que se aplica é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso deve ficar muito claro para que você entenda. Agora, baseado no tempo, no tempo que você vai ter que estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, eu brinco que nem a Lei Geral de Proteção de Dados está completa ainda. Como assim, Silvia? Vou dar um exemplo raso. A Lei Geral de Proteção de Dados tem 65 artigos. Desses 65 artigos,
23 dependem de regulamentação. Existem apenas 3 regulamentações. A resolução número 1, que fez a regulamentação dos processos administrativos, a resolução número 2, que deu uma flexibilização para as pequenas e médias empresas, facilitando o processo de adequação, não isentando, mas facilitando, e a número 4, que veio trazer a dose da pena a ser aplicada nos casos de processos sancionatórios, cumprindo as sanções administrativas do artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados. E os outros artigos, Silvia? Não foram regulamentados ainda. Então, o estudo da Lei Geral de Proteção de Dados ainda não terminou porque a própria lei ainda não está integralmente regulamentada. Então, nós temos o tempo inteiro atualizações, tem projetos de lei que alteram a lei, então tem muita coisa para estudar e eu brinco que o conteúdo da Lei Geral de Proteção de Dados é infinito. Por isso que todos os dias eu trago um conteúdo inédito aqui para você no canal, porque esse estudo ele é eterno. Nenhum profissional pode se acomodar e dizer, já estudei e não preciso mais estudar. Isso não é real. Isso não é real não para os profissionais que vão trabalhar ou estudar a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso não é real para nenhuma profissão. Você acha que um advogado para de estudar? Nunca, as leis não param de pipocar, principalmente no Brasil. Você acha que um médico para de estudar? Claro que não. As evoluções da medicina, da parte científica não param. Você acha que um dentista para de estudar? Nunca. Tem evoluções tecnológicas na área dos dentistas o tempo inteiro. Então, o profissional que acha que vai fazer um cursinho de final de semana, sabe tudo e para de estudar, ele não é um profissional confiável. O profissional confiável é aquele que não para de estudar, não para de participar de seminários, participar de podcasts, participar de lives e participar de cursos para sempre ir se aprimorando. Lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados tem, presta atenção, 65 artigos e só a primeira regulamentação da NPD trouxe mais 71 artigos. A segunda regulamentação trouxe mais 16 artigos e por aí vai. Então a gente brinca que a LGPD vai acabar se transformando naqueles livros de direito dessa grossura que o pessoal de direito vai entender o que eu vou falar. A gente chama aquilo de vademecum, ou seja, é deste tamanho a grossura do livro. E eu acho que é assim que caminha a história da LGPD no Brasil. Lembrando que hoje, o direito à proteção de dados, inclusive proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, já está na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 79. Então, sim, você precisa estudar a lei, você precisa estudar todo o arcabouço legislativo em volta, porque quando você vai estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, não basta estudar a Lei 13.709, você tem que estudar também as outras leis, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se harmoniza com as demais leis. E para você ter uma ideia do que é um processo de adequação à LGPD, você vai precisar estudar a parte jurídica da lei, você vai precisar estudar tecnologia da informação, segurança da informação, gestão de processos e governança. Então não é simplesmente ler a lei ou fazer um cursinho de final de semana e achar que acabou a sua jornada de estudo em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei complexa, ela vai impactar em todos os departamentos das empresas e você precisa estudar sim. Então, em média, 4 meses bem estudados, com uma carga horária bem elevada, você consegue arranhar a superfície. Porque se eu, que sou professora, que tenho os meus cursos reconhecidos pelo MEC, pela excelência deles, estudo todos os dias, você acha que em poucas horas você vai aprender? Não, você não vai. E quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Se inscreve aqui no canal e se esse conteúdo fez sentido para você, antes de ir embora, aperta o like.